Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 29. Os Dragões de Nosgor. Liberdade e confronto. O grupo de faunos movia-se em fileira pelos caminhos lamacentos e encharcados do pântano. Deleran, senhor dos faunos, seguia na frente, conduzindo o bando, enquanto Ankar era um dos últimos da fila. 3 indivíduos caminhavam além dele, na sequência. Repentinamente, o humano foi surpreendido pela aparição de uma pequena chama de fogo azulado, não muito distante, à direita de seu caminho. Ankar pensou ter sido enganado pelos seus olhos, porém, observou atentamente e percebeu. Havia uma flama brilhante a alguns metros da fileira de faunos. Seria real aquela visão? A chama anil brilhou com intensidade e depois desvaneceu em meio às árvores tortuosas do brejo. Ankar então recordou o que ouvira de sábios outrora. Animais mortos emitem gases que, em alguns casos, podem entrar em combustão espontânea. Sendo assim, não era raro presenciar a ocorrência do fogo-fato em regiões pantanosas, que são repletas de gases químicos inflamáveis. Logo, o primogênito de Elgar ignorou o ocorrido e prosseguiu a árdua caminhada em direção ao vilarejo dos faunos, até porque ele não tinha outras opções. Não demorou muito para que outro fogo-fato fulgurasse a alguns metros de Ankar. O humano admirou o surgimento do fogo natural e percebeu que nenhum dos faunos deu atenção ao fenômeno. "Você viu aquilo?" indagou o filho de Elgar para o primeiro captor, que seguia às suas costas. "Cale-se, continue andando", rosnou o fauno, ignorando as palavras de Ankar. O fogo-fato cintilou mais um pouco, e então, como na primeira vez, sumiu sem deixar rastros. Para a admiração de Ankar, a cena repetiu-se algumas vezes, e nenhum dos faunos percebeu o aparecimento das chamas azuis. O que aquelas chamas inconstantes e brilhantes queriam lhe dizer? Era um sinal de algo grandioso ou apenas coincidência? Houve um momento em que uma das pequenas labaredas iluminou um grandioso vulto às sombras do pântano. Poderia ser uma grande rocha ou um tronco muito grosso de uma árvore velha. Contudo, a primeira reação do humano ao contemplar a grande figura foi única. "Laefel!" bradou o primogênito de Elgar, na esperança de que o grande vulto fosse o objetivo de sua busca. O grito de Ankar ecoou pelo pântano. Ao longe, muitos animais grasnaram e agitaram-se assustados. A fileira cessou seu movimento e o fauno que seguia o humano, de perto, lhe ofereceu um empurrão. Ankar acabou no solo lamacento, contudo, não se intimidou. Ele apenas continuou observando o vulto e aguardou alguma movimentação. Eis que, para o entusiasmo do humano, 2 grandes olhos amarelos brilharam através do fogo-fato. A rota de fuga para Ankar havia sido traçada. Alguns segundos seriam o bastante para que ele pusesse em prática outro de seus ardis. Desta vez, suas palavras teriam de tocar nas ambições do dragão condutor, para que sua liberdade fosse reivindicada. O mesmo fauno que derrubou Ankar tratou de levantá-lo. Com a ordem aparentemente restabelecida, o grupo continuou sua marcha e Ankar não desgrudou seu olhar dos olhos amarelos, à esquerda da estrada lamacenta. O humano percebeu que suas visões estavam interligadas. Eis o momento do primogênito de Elgar agir. "Tenho muitas riquezas de onde venho", iniciou Ankar,
discursando ao alto, na tentativa de seduzir Laefel. Sou influente em Kelkard, possuo muito ouro e joias provindas de lá. Grande parte dos faunos ignorou a mensagem de Ankar. Contudo, Deleran, muito sagaz, notou estranheza nas ações do humano. O líder dos faunos ordenou que a fileira prosseguisse e permaneceu parado, até que o agitado prisioneiro o alcançasse. — O que você está fazendo? Por que não se cala? Continue, em silêncio! Bradou Deleran, exaltado. Desta vez, o humano foi quem ignorou. O plano já estava em prática e seu comportamento dissimulado fazia parte de sua artimanha. Ankar sabia que mais algumas palavras ao vento poderiam lhe libertar. Pelo menos, o humano estava confiante quanto a isso. — Tenho pedras preciosas, muitas pedras preciosas. Tire-me daqui e terá de encontrar uma caverna maior para sua recompensa. Ofertou Ankar, uma vez mais, incitando as ambições do dragão condutor. As ações de Ankar assemelhavam-se à repentina investida de uma serpente. No princípio, o primogênito de Elgar parecia inerte e resignado quanto à sua prisão. Não oferecia resistência alguma aos faunos. Então, em pouco tempo, Ankar conseguiu ludibriar o ambiente à sua volta e tornar a situação favorável a ele. O dragão condutor mostrou-se desperto e o tumulto no charco teve início. Num breve instante, após a oferta de recompensa do humano, um forte ruído nasceu entremeio às árvores retorcidas do pântano. Uma violenta rajada de vento começou a soprar, acompanhada de um intenso bater de asas. Era Laefel. O dragão azul havia aceitado a proposta de Ankar e preparava-se para resgatá-lo. Os faunos ficaram em alerta após a agitação causada pelo dragão. Ankar manteve-se parado, com um sorriso frio no rosto, apenas aguardando por ser liberto. Laefel alçou um vôo ao alto do céu, além da copa das árvores pantanosas. Então, desceu velozmente, num rasante extraordinário. Os captores de Ankar tiveram de abaixar-se para não serem acertados pelas grandes patas do dragão. Laefel repetiu seu percurso pelos ares. Então, pousou diante de Ankar. O humano contemplou com admiração a figura enorme do dragão diante de si. Para sua surpresa, a escamosa pele do dragão era azul e brilhante, exatamente da mesma forma que as chamas do fogo-fato haviam se manifestado. Então, após acenar com a cabeça, Ankar foi apanhado pelas corpulentas patas do dragão. Laefel compreendeu que teria de carregar o humano para longe daquele local. Contudo, antes que o vôo fosse alçado ao alto, Ankar conseguiu trombar no fauno que carregava seus pertences. Para sua sorte, lança, arco e aljava de flechas foram recuperados. Os faunos nada fizeram para impedir a fuga do filho de Elgar. A astúcia instigante de Ankar conseguiu persuadir o dragão condutor a lhe auxiliar em uma habilidosa fuga. O escudo da serpente reluziu. — Você não escapará tão fácil, filho de Elgar. Somos os olhos e os ouvidos do mundo. O protetorado irá encontrá-lo, onde quer que você se esconda. Bradou Deleran, durante a audaciosa fuga de Ankar. Com a fria brisa do entardecer soprando em sua face, o primogênito de Elgar seguiu, carregado por Laefel, até uma área segura, distante o suficiente do pântano da agonia. Os dois pararam no topo dos penhascos da névoa, no fim do rio Adros, à margem do grande oceano.
A satisfação de Ankar era imensa. Ele conseguiu, com a ajuda do dragão condutor, livrar-se de uma grande enrascada. Embora o momento fosse de contentamento, o humano ainda refletia sobre toda a ocasião. Por que Acaran, senhor dos centauros, havia solicitado seu aprisionamento? E, afinal, o que era o protetorado mencionado por Deleran, enquanto Ankar escapava nas garras de Laefel? E agora, humano? Indagou o dragão Laefel a Ankar, enquanto os fortes ventos dos penhascos sopravam. Onde está meu pagamento? Ankar desvencilhava-se das cordas amarradas pelos faunos no pântano da agonia. Com o pedido do dragão, o humano desconversou, porém fez questão de esclarecer suas metas e o papel do dragão em seus planos. Os faunos ficaram com minha bolsa de couro, onde eu guardava alguns brilhantes. Lamentou Ankar, pesaroso. Posso lhe recompensar assim que eu retornar para minha casa. Você poderá requisitar o quanto quiser, porém, antes disso, eu necessitarei de seus préstimos uma segunda e última vez. O dragão azul sentiu-se ultrajado, pois o humano havia prometido muitas riquezas por resgatá-lo dos faunos. Contudo, a cobiça de Laefel era grande, e ela acalmou seus ânimos. O dragão acabou aceitando a oferta de Ankar. Certo, disse Laefel, titubeante. Receberei a quantia que eu desejar? Espero que você cumpra com sua palavra, humano, pois costumo cumprir a minha. É mesmo, dragão? Questionou Ankar em tom ameaçador. O que você me diz sobre os anões no Vale do Medo? E o primogênito de Elgar tocou no ponto fraco do dragão. Laefel odiava dar explicações sobre o ocorrido com os anões há alguns anos. O dragão sacudiu sua enorme cauda, mostrando-se apreensivo. Por um momento, Ankar pensou que Laefel partiria do local. Tamanha era sua inquietação. O silêncio perdurou-se por alguns instantes, e Laefel nada falou. Podemos esquecer este fato, dragão, contanto que você me leve para além do grande oceano, propôs Ankar, quebrando o silêncio desagradável entre os dois. Quando lá chegarmos, você será guiado até sua retribuição. Então, o que me diz? O dragão balançou sua cabeça em um gesto afirmativo. Seus olhos brilharam ambiciosamente. Condutor e conduzido chegaram a um entendimento, e com acordo conciliado, os dois aprontaram-se para partir dali. A propósito, meu nome é Ankar, disse o humano, inclinando seu tronco para a frente, em sinal de reverência. A tarde alcançava seu fim e anunciava a chegada de uma noite fria. Felizmente, Artongel manteve algumas peles de animais consigo. Naquela época, o ciclo do tempo em Nosgor ainda não tinha definido as estações do ano, em parte para manter o equilíbrio das energias do mundo. O clima mantinha-se ameno, contudo, às vezes, a temperatura oscilava de forma acentuada. Geralmente, as manhãs eram brandas, as tardes quentes e as noites frias. O que alternava drasticamente eram os períodos de chuva e seca. Porém, os povos estavam adaptados ao clima do mundo. Todos conseguiam prevalecer sobre as mudanças climáticas. Artongel ajeitou o pelego sobre seus ombros para agasalhar-se da brisa fria e continuou sua jornada montanha acima.
ele caminhara a tarde toda pela estrada ao pé das Colinas dos Dragões, desde o incidente com os mastodontes. O filho de Elgar seguia com determinação a trilha pedregosa e íngreme rumo à morada de Crendor, o Senhor dos Dragões. Seu objetivo era informar-se sobre o paradeiro do dragão condutor. Ele nem poderia imaginar que seu irmão Ankar já havia contratado os serviços de Laefel. As Colinas dos Dragões eram 4 altivas montanhas em meio ao planalto árido. O ápice da maior das montanhas era habitado pela raça alada, inclusive por Crendor, líder de todos os dragões de Nosgor. A estrada até o alto daquela colina era bastante íngreme. A chegada ao topo pelo meio de voo era bastante conveniente, porém, como Artongel não era dotado de asas, seu único meio de locomoção eram os pés. As montanhas eram tão áridas quanto a região em que estavam situadas. Não havia vegetação alguma nos arredores da estrada até o topo. A paisagem consistia em pedregulhos e pó. O vento, frio e forte, erguia nuvens de poeira para dificultar a caminhada ascendente de Artongel. Porém, o humano foi firme e persistiu em seu trajeto. Quando Artongel começava a cansar-se de contemplar o mesmo cenário e escutar o soprar do vento em seus ouvidos, a paisagem e os ruídos começaram a mudar. Algumas rochas pontiagudas formavam belos obeliscos às margens da estrada. Mais adiante, outros monumentos, esculpidos pelo fogo ardente dos dragões, erguiam-se com imponência e intimidavam os visitantes desavisados. Muitas esculturas tinham a aparência de dragões com as asas abertas. Uma, em particular, tinha proporções gigantescas. Quando Artongel vislumbrou a grande escultura do grandioso dragão de rocha, o humano começou a ouvir alguns sons bastante peculiares. Murmúrios, agitação de asas, vozes majestosas e fogo crepitando. Os dragões estavam muito próximos. Aos olhos de algumas pessoas, os dragões são os mais privilegiados dentre os 5 povos de Nosgor. Todos são dotados de asas, livres para voar para onde almejarem. Não possuem limites em seus horizontes. E, como se a liberdade não bastasse, eles detêm poderes mágicos desde o nascimento. Qualquer mortal possui a magia latente em seu cerne, porém, a disciplina é imprescindível para a manifestação de seus poderes. Contudo, para os dragões é diferente. A magia é nítida desde os primeiros dias de vida. Os jovens dragões aprendem e utilizam a magia muito cedo. Cerca de 30 dias de vida são suficientes para que dragonetes desenvolvam um pequeno sopro de fogo. Ao longo do tempo, os dragões aprimoram suas capacidades mágicas e desenvolvem outros tipos de habilidade. Alguns aprendem a cuspir ácido, outros expelem setas de gelo, enquanto há outros que conseguem disparar pequenos jatos de água. O poder do dragão varia conforme o dragão e com seu empenho. O privilégio dos dragões foi considerado como superioridade por algumas pessoas. E, em simultâneo, a raça alada, orgulhosa de si, sentiu-se preeminente perante aos desprovidos de asas. Povos sem asas ficavam na terra, dragões tinham o domínio do ar. As raças foram distanciando-se e os dragões evitavam a todo custo o contato com os povos terrestres, salvo algumas exceções, como na tempestade vespertina, por exemplo.
As esculturas ameaçadoras deveriam amedrontar os visitantes e fazê-los recuar. Porém, Artongel continuou seu caminhar rumo à morada do Senhor dos Dragões, um tanto empolgado. O filho mais jovem de Elgar estava decidido em obter uma audiência com o soberano dos ares de Nosgor. Seu escudo do falcão, preso às costas, reluzia à luz do poente. Seu arco e aljava de flechas repousavam em seu ombro, preparados para serem sacados, caso fosse necessário. O som do fogo crepitante aproximava-se gradualmente. As passadas de Artongel começaram a pesar, pois o humano começou a sentir-se apreensivo com a situação. Em poucos instantes, o filho de Elgar contemplou uma enorme pira de fogo. Ela estalava, queimava e tremeluzia. Um platô estendia-se no topo da montanha. Era circundado por uma parede de rochas com vários níveis e terminava em um grandioso rochedo claramente esculpido por chamas de dragões. A escultura representava um trono e provavelmente era onde Crendor costumava posicionar-se perante seu povo. Para a surpresa de Artongel, não havia ninguém no local. Era somente ele, com suas vestes vermelhas, junto à pira de fogo que estalava sem parar. Como tudo poderia estar desocupado se há pouquíssimo tempo, além do ruído do fogo, o filho mais jovem de Elgar escutara murmúrios, agitações e vozes. Em seguida, Artongel percebeu. Sob o rochedo do trono, havia a entrada de uma caverna. Deve ser lá onde os dragões descansam, deduziu o humano, ainda contemplando o ambiente à sua volta. Artongel deslocou-se para perto da grande fogueira, que jazia e estalava exatamente no centro do lugar. Onde estão todos? Pensou o humano. Será que eles partiram por eu vir até aqui? E Artongel aguardou mais um pouco. Contudo, ninguém apareceu. São essas as boas-vindas do povo de Crendor? Bradou o humano, ainda procurando por sinais de vida no platô abandonado. Num instante, assustadoras figuras surgiram empoleiradas pelo paredão rochoso. Eles pareciam estar camuflados junto à parede de rocha. Inúmeros olhos amarelos começaram a brilhar com a pira de fogo no centro do local e afugentaram a escuridão crescente nos arredores. Em poucos segundos, Artongel se viu cercado pelo povo de Crendor, com exceção da estrada às suas costas, que ainda estava aberta. Como ousa invadir os nossos domínios, pequeno humano? Respondeu de forma grave um dos dragões. Artongel confundiu-se. Ele não soube definir qual dos dragões dirigiu-se a ele. A parede rochosa do local fazia os sons ecoarem. A pira de fogo continuava estalando fervorosamente. Não pretendia invasão alguma, senhor. Minha vinda está mais para uma visita cordial, explicou Artongel, respeitoso. Tenho o desejo de falar com Crendor, o senhor dos dragões. Artongel sentiu sua situação se complicar. Ele percebeu que vários dragões estavam com as narinas fumegantes, preparados para cuspir em fogo. Porém, manteve-se firme, aguardando uma resposta que não envolvesse fogo. Seus olhos corriam por todos os lados, observando com cautela os intimidadores dragões. E por qual motivo nosso soberano teria de atendê-lo, humano? Indagou outro dragão, em tom ríspido. Por razões diplomáticas, talvez? Sou Artongel, filho de Elgar, senhor dos humanos. Eu apenas gostaria de conversar com seu líder, explicou ele,
de forma sutil. Eu lamento, mas Crendor, soberano dos dragões, não deseja falar com você, Artongel, filho de Elgar, senhor dos humanos. O dragão respondeu de forma rude e presunçosa. E por que o grandioso e poderoso senhor dos dragões recusaria uma simples conversa com um inofensivo e pequeno humano? Creio que minha figura não represente ameaça alguma. Não quero provocar medo em ninguém. Artongel provocou, incitando a aparição de Crendor. Ousadia não faz mal a ninguém, ou faz? Os dragões riram. A sinfonia de gargalhadas era arrepiante. Artongel sentiu seus ossos tremerem com o coro dissonante de risos e vozes sisudas. Houve um breve silêncio. Então outro dragão dirigiu-se ao humano. Crendor com medo? Resmungou ele. Você só pode estar de zombaria, Artongel, filho de Elgar. Nosso líder... E o dragão interrompeu sua fala abruptamente. O que seguiu foi um instante de silêncio. O que acontece com seu líder? Perguntou Artongel, admirado com o inesperado silêncio do dragão. O fogo na pira oscilou com um brando soprar de vento. Os olhos amarelos no alto da parede rochosa olharam para além do humano. Artongel virou-se rapidamente para compartilhar da visão dos dragões. No entanto, era tarde. Ele foi terrivelmente surpreendido. O líder dos dragões esteve ausente. Ecoou uma rouca e incisiva voz, recém-chegada ao local. Mas aqui estou eu, humano. Antes mesmo que Artongel pudesse responder, o grandioso dragão prateado alçou o voo até o alto de seu trono, além da pira de fogo. O humano ficou calado, imóvel e perplexo. Crendor havia chegado ao local, silenciosa e sorrateiramente, surpreendendo a todos. O caçador humano questionou a si mesmo se não estaria perdendo suas habilidades. Como ele não perceberia a repentina chegada de uma criatura tão grande e ruidosa quanto um dragão? Quem é você e o que faz tão longe de casa, pequeno habitante das planícies? Indagou o líder dos dragões, majestoso e sereno. Saudações, Crendor, venerável Lorde dos Dragões. Cumprimentou o humano, respeitosamente. Sou Artongel, filho de Elgar, senhor dos humanos. Oh, você é filho de Elgar? Há muito não o vejo. Respondeu Crendor, sinceramente. A que devo sua visita em meus domínios, Artongel, filho do senhor dos humanos? Estou participando de uma disputa, senhor, e agora encontro-me em uma importante missão. Explicou o humano, sucinto. Disputa? Missão? De que exatamente você faz parte, humano? Questionou o líder dragão, curioso da tarefa incumbida a Artongel. Uma competição, senhor, organizada por meu pai. E qual o significado desta tal competição de seu pai, Artongel? É uma disputa entre meus irmãos e eu. O intuito é encontrar um sucessor. Esta concorrência consiste em trabalhos variados, onde, no final, somente um sagra-se o vencedor. Interessante, resmungou outro altivo dragão, postado à esquerda do líder Crendor. Mas totalmente desnecessário. O que há de errado em nomear um sujeito qualquer para substituí-lo? Elgar tornou-se um velho decrépito com estas ideias insensatas. A ofensa do dragão a Elgar foi compreendida como uma grande afronta a Artongel.
O filho do Senhor dos Humanos sentiu-se insultado pelo pai, e da mesma forma que o indivíduo foi grosseiro com ele, Artongel respondeu: E o que você sabe ou entende do comportamento e hábitos dos humanos, dragão? Contenha-se nesse local insolente! Bradou o dragão branco, enfurecido. Você não está diante dos seus para erguer seu tom de voz. Vá embora, pois você não é bem-vindo aqui. Aquele era Galang, líder dos dragões brancos e conselheiro de Crendor. Ele estava enfurecido. E o humano não sentiu-se acuado. Ele respondeu à altura. Eu não caminhei até aqui à toa, senhor. Estou em uma importante missão e para completá-la preciso de uma única informação. Apenas partirei daqui quando a obtiver. Por um momento, Galang, líder dos dragões brancos, sentiu-se intimidado pelo filho de Elgar. As palavras do humano se equivaleram ao grande tamanho do dragão. Contudo, Galang não seria facilmente subjugado pela valentia e arrogância de um mero humano. Crendor observava tudo calado. O Senhor dos Dragões ficou interessado pela discussão de Artongel e Galang. Ele gostaria de testar quais eram os limites da bravura do humano. Recuso-me a lhe dar qualquer tipo de informação. Suma daqui, verme! Exclamou Galang, prestes a saltar sobre o filho de Elgar. Num rápido movimento, Artongel armou-se com seu arco, sacou uma flecha, retesou a corda e apontou a arma diretamente para a face de Galang. Os dragões brancos, que presenciaram a conversa inflamada dos dois, rosnaram em defesa de seu líder. Com um olhar de soslaio, o humano percebeu muitas chamas flamejantes prestes a serem expelidas ao seu redor. Crendor continuava tranquilo, apenas contemplando a acalorada conversa de seu altivo trono de rocha. Lamento, mas com seu insulto e recusa, serei obrigado a lhe infligir o ferimento, respondeu o bravo Artongel, retesando seu arco com um maior ímpeto. Você tem noção de que em um piscar de olhos você poderá virar cinzas, seu pequeno petulante? Observe quantos dragões estão à sua volta, resmungou Galang, sentindo-se ultrajado com a audácia do filho de Elgar. Num piscar de olhos você poderá perder um de seus olhos, replicou Artongel, firme e concentrado. A escolha é unicamente sua. Não tenho muito a perder. Não me importo se minhas vestes saírem um pouco chamuscadas daqui. Ao final das palavras de Artongel, um dos dragões posicionados à direita da parede rochosa cuspiu uma bola de fogo na direção do humano. De forma célere, Artongel atirou-se ao solo poeirento e rolou para a esquerda, protegendo-se atrás da grande fogueira. Sua flecha disparada atravessou o fogo e acertou o nariz do dragão atacante. Um urro de dor ecoou pelo local. Mais um dos dragões ousou em atacar o humano, desta vez por trás. Habilmente, Artongel se desfez do arco e sacou seu escudo para proteger-se das chamas furiosas lançadas por um subordinado de Galang. O escudo absorveu todo o impacto flamejante e reluziu a figura do falcão estampado. Então, alternando seu equipamento, Artongel armou-se do arco novamente e disparou contra seu desafeto. A seta do humano feriu a orelha esquerda do dragão, que, tal como o primeiro, rugiu de dor. O Senhor dos Dragões percebeu que deveria agir para prevenir um caos maior. Então, Crendor pôs-se de pé, abriu suas asas com imponência e bradou com fervor. Ele era como um relâmpago argênteo com voz de trovão. Basta!
Acabem com esta balbúrdia em minha morada. Fim do capítulo 29.